Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Aplicação de Reiki num local específico, quando a pessoa pede, quando a pessoa quer, quando a pessoa exige a aplicação de Reiki. Interessante, né? Interessante. Esse é um ponto que a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar e tem que ter muita gentileza, muito cuidado, porque, em geral, quanto mais intenso o pedido, maior é o problema. Então vamos lá. A minha recomendação geral e a minha forma de atuação com o Reiki, tanto na aplicação presencial, quanto em envios à distância, né, é a aplicação completa, é a aplicação mais intuitiva, onde você vai sentindo onde é necessário, onde você vai deixando as suas mãos fazerem o trabalho dela, percebendo a energia e você vai indo. Então, você vai passando por todo o corpo e vai fazendo a aplicação onde é necessário, voltando se for preciso, né? Recomendo os pontos de aplicação. Tem na apostila, está lá no blog, tem vídeo sobre isso, porque os pontos são mais abrangentes do que os chakras, né? Atuam de uma maneira mais ampla dentro do nosso corpo e dentro do nosso ser holisticamente. E também porque os pontos aliviam a nossa cabeça de certos conceitos, né? Vai aplicar no chakra, a gente já imagina que é isso, imagina que é aquilo, pensa que é aquele outro, e a cabeça se enche de coisas e não sobra espaço para o Reiki. Então essa é a minha recomendação. Em todas as situações que você for trabalhar, sempre que possível, faça a aplicação completa. Legal. Mas aí entram em ação algumas questões importantes, né? Vamos levar em consideração nesse vídeo apenas a necessidade, a exigência, a solicitação do outro, né? Então a pessoa vem para você, está com dor de cabeça, aplica um Reiki na minha cabeça que eu estou estourando de dor de cabeça. Aplica um Reiki na minha garganta porque está fechada, está trancada, estou gripado, isso e aquilo, estou com uma laringite, não sei o quê. Aplica Reiki no meu pulmão porque eu estou com um problema de pulmão, um problema às vezes até grave, né? Um câncer, alguma coisa assim, e no estômago, na minha perna que eu fraturei, tá difícil, o músculo, né, lesionei o tendão, aplica ali que é onde eu estou precisando, é o que eu estou querendo. Esse tipo de pedido é muito comum, tanto para reikiano, né, que aplica ocasionalmente, para amigos, familiares e conhecidos, tanto para com terapeutas que trabalham com Reiki. Então, o cliente chega com uma reclamação, o cliente tem uma emergência naquele ponto e ele quer resolver aquilo. Então, ambos, o terapeuta e o reikiano, precisam abordar essa questão com muito cuidado, com muita atenção. Porque quanto maior o problema, quanto maior a dor, quanto maior o incômodo, mais firme vai ser a pessoa ao exigir a aplicação naquele ponto, mais intenso vai ser o pedido e a cobrança e a espera, a expectativa de uma melhora, de uma cura, de que se resolva o problema, né? Porém, não é recomendado que você atenda o pedido e somente o pedido da pessoa. Por quê? Por quê? Vamos ver por que não é recomendado. Por que eu recomendo? Faça a aplicação completa. Faça a aplicação completa. Mas antes um pouquinho, né? Quando eu me deparo com essas questões, quando eu me deparo com essas solicitações, por mais intensas que sejam, eu deixo a pessoa verbalizar, eu deixo a pessoa exteriorizar tudo isso. E quando ela consegue parar para respirar, porque já tem Reiki fluido, aí eu começo a conversar com ela calmamente e explicando. Eu vou fazer uma aplicação completa em você e depois
ao final eu vou contemplar apenas esse ponto que está incomodando mais. Essa é a minha maneira de atuar, essa é a minha maneira de aplicar o Reiki, e aí o Reiki atuando em você em vários aspectos, ele vai se encaminhar para aquilo que é mais necessário. A sua consciência sabe o que precisa e ela vai puxar o Reiki para aquilo que é necessário. O Reiki não é energia inteligente. Às vezes a gente precisa falar isso uma vez, duas vezes, a gente tem que ser firme, a gente tem que ser, né, direto para que a pessoa entenda. Em alguns casos onde a situação é muito grave, muito intensa, a gente atende primeiro a necessidade da pessoa. Ah, eu estou com uma dor horrível aqui, aqui. Aí você faz a aplicação aqui e depois você faz a aplicação completa. Então não se deve deixar de lado a aplicação completa em momento algum, em situação alguma. É importantíssima a aplicação completa. Nós vamos ver por que daqui a pouco. Legal. A gente tem que pensar que as pessoas têm uma maneira de ser, elas são condicionadas, elas são levadas a agir, elas são treinadas dentro de uma visão materialista. E dentro dessa visão materialista, estragou, conserta. Básico. Então, vamos pegar um motorista que está andando pela estrada e fura o pneu. Ele para e troca o pneu. Aí ele, outro dia, 2 dias, 3 dias depois, está andando pela estrada e fura o pneu. Ele para e troca o pneu. Mais 2 dias ele passa e fura o pneu. Ele troca o pneu. Pelo amor de Deus. Pelo amor dos meus filhinhos. Alguém avisa essa pessoa, alguém ensina ela que tem algum problema. Porque ela não pode estar andando na mesma estrada, na mesma hora e todo dia ela fura o pneu. Não pode, tem algum problema. Então, é uma questão de educação, de esclarecimento, de orientação. Está passando por um buraco, está passando por uma área que corta o pneu, está passando por alguma coisa que está causando aquilo. A mesma coisa com as doenças. Ah, Luiz, eu estou morrendo de dor de cabeça. Aplica na cabeça. Mas qual é a causa da dor de cabeça? É excesso de pensamento? É cansaço físico? É problema digestivo? É problema emocional? Então, se a gente tratar sintoma, como a parte material trata, quando você troca o pneu, você trocou o pneu, você tratou o sintoma. Você não descobriu por que está sempre furando o pneu, por que naquela hora, naquela estrada, com aquele motorista, por que está acontecendo aquilo. Você resolve. Né? Acende a luzinha do painel, você vai lá, apaga a luzinha e toca a vida. Dentro da área holística, dentro do Reiki Sui, que é uma técnica holística, você não pode agir da mesma maneira. Se você agir da mesma maneira, dentro dessa visão materialista, você não vai ter bons resultados. Você vai se decepcionar, você vai se desiludir com o Reiki e vai perder uma excelente oportunidade, uma excelente ferramenta. Então, como que a gente vai tratar a questão que a pessoa traz, com emergência, com intensidade ali, né, com a necessidade dela tão premente? Nós temos que tratar de forma holística. Ah, Luiz, mas se eu colocar a mão, eu estou com dor de cabeça, e se eu colocar a mão aqui, a minha consciência não vai levar o Reiki lá para o estômago, digamos que eu estou com problema digestivo e aí deu dor de cabeça? Pode. Mas a gente vai ficar tão preocupado, a gente vai ficar tão ocupado mesmo de ação, de tentar resolver, de tentar curar isso aqui, que não abre espaço para o Reiki. Não chega a fluir Reiki. O que flui é a nossa energia, é o nosso Ki. E isso não resolve o problema. E mesmo que alivie, a pessoa ainda continua com um problema estomacal, intestinal, ou algo assim. Então a dor de cabeça vai voltar e vai ficar mais séria, vai voltar e vai ficar mais séria, até que tem um problema mais grave. Então quando você faz uma aplicação
completa do reiki, em todos os pontos que são recomendados, você alivia a sua mente, você tem um pouco mais de tempo para fluir do reiki, você vai ter uma ampliação de percepção e você vai contemplar a pessoa em todos os aspectos. Porque mesmo que a dor de cabeça tenha uma causa de digestão, ela vai envolver energia sutil, vai envolver seus chakras e suas nadis, vai envolver o prana que você absorve ou não absorve, os vayus, vai envolver sentimentos e emoções. Às vezes a gente não está conseguindo digerir, não é alimento físico, é uma emoção que a gente engoliu, que a gente teve que a gente não está conseguindo digerir. Vai envolver pensamentos, raciocínio, mente. Às vezes o que a gente não está conseguindo digerir são pensamentos, são crenças, são ideias. Vai envolver aspectos espirituais de conexão com a sua consciência, com a sua alma. Intuições que você está recebendo que você não aceita, que você não quer, que você não consegue lidar com aquilo. Então, quando você faz uma aplicação completa de Reiki, em todos os pontos recomendados, você abre espaço para o Reiki fluir, você vai perceber mais coisas aonde está necessitando realmente. Né? A dor de cabeça é aqui, mas a energia pegou mais no estômago, ou a energia pegou mais no peito, ou pegou na garganta. Você vai atuar holisticamente. E aí você atende a pessoa de uma maneira mais verdadeira, mais coerente com a técnica, que é uma técnica holística. Atuando em todos os pontos. Depois de feito isso, aí sim, se a dor de cabeça ainda continua, você faz uma aplicação na cabeça mais localizada para satisfazer a pessoa. Se a dor do estômago continua, você faz. Se a pessoa está com um problema sério nos rins, no fígado, você faz uma aplicação pontual ali para atender a mente da pessoa, a necessidade da pessoa. Mas aí você já contemplou ela com todo o potencial do Reiki, com tudo que ela precisava. E aí a gente faz esse atendimento, desse pedido, dessa necessidade, com uma gentileza. O ideal é que isso seja feito depois. Desculpem. Mas ocasionalmente, naqueles casos mais difíceis, a gente faz antes. Né? A gente faz antes. Tá? Mas, no geral, depois. Até porque, depois da aplicação completa, a pessoa vai estar mais tranquila, vai ter diminuído os sintomas todos, vai ter aliviado, ela vai ter recebido o Reiki em todos os aspectos que ela necessita e ela vai estar um pouco mais coerente com a visão holística, vai abandonar aquela visão materialista de trocar pneu toda hora, vai relaxar, e aí ela consegue também absorver melhor a energia. Essa primeira aplicação completa também tem a finalidade de preparar o terreno. Né? Usando uma bela metáfora, se você não limpar o canteiro para poder plantar, vai ser difícil. Então, uma aplicação completa prepara você, prepara o cliente, a pessoa que você está aplicando o Reiki, para que ela receba depois uma energia mais intensa, mais direcionada. Porque, em geral, a gente está numa situação tão intensa, um desgaste tão grande, que mesmo que você aplique na garganta, que é o que está incomodando, a pessoa não tem condição energética de absorver essa energia aqui. Porque a mente está tão ativa, o incômodo está tão grande, a necessidade está tão intensa, que ela não consegue. A energia não chega a contemplar essa necessidade aqui. Depois de uma aplicação completa, sim. Né? Então a gente já preparou tudo, e aí você pode fazer essa aplicação mais pontual. Certo? Então,
essa é a minha recomendação para esses casos que surgem constantemente, né? Que surgem constantemente, porque as pessoas estão com problemas constantemente e buscam o caminho mais fácil, buscam um atalho, buscam o pirlim-pim-pim, buscam o salto quântico, buscam a varinha mágica para resolver. E tratar sintomas só não é suficiente. Então, às vezes uma explicação antecipada ajuda, tranquiliza, acalma. Às vezes uma aplicação pontual a gente tem que fazer, nem que seja para contentar a mente da pessoa e depois fazer a aplicação completa. Eu já passei por ambas as situações, né? A pessoa aceitou a completa, legal, fiz toda a aplicação completa, muito bom. E aí, aonde que está incomodando? Aqui. Aí você vai lá e faz só aqui. Legal. Outras vezes não teve jeito, não teve como. Eu fiz a aplicação no ponto que a pessoa pedia, alguns segundos, alguns minutinhos. Legal. Agora vamos fazer a aplicação completa. Né? O reikiano e o terapeuta precisam saber lidar com essas situações. O que não se pode é fazer a troca, né? Eu estou com um problema de dor de cabeça, aplica na cabeça e pronto. Não curou, não curou, não curou, daqui a pouco cura, daqui a pouco melhor, daqui a pouco a gente fica dando desculpa. Não funciona sempre, coisa e tal. Não sou um bom reikiano. Não. É uma questão de perspectiva, de visão. Certo? A aplicação pontual, ela é muito útil, muito boa, muito interessante, mas tem seus detalhes, né? Tem seus detalhes. Certo? Então essa é a orientação que eu faço, né, que eu passo para os alunos, as pessoas que seguem aqui o canal, o blog, sobre essa questão do pedido do reiki. Quero o reiki para isso. Quando surge a oportunidade, a gente usa um exemplo desse tipo, né? Essa questão materialista de sintoma, de resolver só aquilo ali, para que a pessoa se observe um pouco mais. Nem sempre a gente tem abertura para isso. Infelizmente, nem sempre tem abertura. Às vezes a pessoa não quer ouvir. Ela até entende que tu fez a aplicação completa, que vai ser holística, coisa e tal, mas ela não quer saber de resolver, de pensar, de tratar o problema, não. Aí a gente respeita. Não podemos invadir, né? Não podemos ser tão rígidos a ponto de quebrar aí uma pequena ponte que surgiu da pessoa buscar uma técnica holística para complementar a terapia tradicional, a medicina tradicional. O reiki nunca vai substituir a medicina tradicional. Ele vai complementar. Isso é importante. Gratidão.